não se limita ao que se quer criar. Isso foi o que disse o francês Georges Braque ao tentar explicar aquela estranha, porém fascinante corrente artística que surgiu na França no início do século XX. Estava nascendo o cubismo. A primeira coisa que você precisa saber é... De algum modo, tudo de mais arrojado e mais ousado que se fez nas artes do século XX teve a ver com o cubismo. É o que a gente vai contar neste programa especial sobre o movimento cubista, que há 100 anos mudou o rumo da história da arte. Final do século XIX. O movimento impressionista já sinalizava. A arte começava a romper barreiras. Eles pegam a tinta, a óleo, que estava começando a ser vendida em tubo de metal, e eles secam o óleo e aplicam o óleo diretamente sobre a tela sem nenhum esboço prévio. E eles apresentam aquilo como obra final. Início do século XX. Paris. Paris. Capital das artes, onde tudo acontecia, para onde todos queriam ir. É lá que desembarca um jovem pintor espanhol chamado Pablo Picasso. Pablo Ruiz y Picasso nasceu em 1881 na cidade de Málaga. Filho de um professor de desenho, manifestou o dom para a arte quando ainda era criança. Fez as primeiras pinturas aos 8, expôs aos 13 e aos 15 já tinha o próprio ateliê. Depois de frequentar escolas de arte da Espanha, em 1900, Picasso conhece Paris. Mas ainda irão se passar 4 anos antes que ele resolva se mudar de vez para a capital francesa. Neste tempo, o pintor desenvolve a fase azul, que expressa um estado de espírito introspectivo, solidão e tristeza. Do azul ao rosa. A partir de 1904, a Cidade Luz ilumina a existência de Picasso. Picasso en 1907 está pintando un cuadro que es Las señoritas de Aviñón, que es un cuadro agresivo, expressionista, primitivista. Aquela obra é revolucionária, é considerada um ponto de partida, porque introduz vários elementos, especialmente a questão do primitivo. Ele levou vários anos para poder expor essa obra, porque se trata de um prostíbulo. Você imagina aquelas mulheres com máscaras africanas, uma espécie de bordel ser apresentado naquele período. O cubismo avançou muito a partir desse quadro. Em Paris, Picasso conhece aquele que foi uma espécie de alma gêmea do pintor espanhol. Georges Braque nasceu 6 meses depois de Picasso em Argenteuil-sur-Seine. E assim como Picasso era filho de um professor de desenho, o pai de Braque era decorador. Flertou com o impressionismo e o fauvismo antes de se descobrir um genuíno cubista. Juntamente com Pablo Picasso, é considerado o pai do cubismo. Picasso y Braque se sitúan más cerca y a partir de 1908 van estableciendo soluciones no exactamente iguales, pero relacionables. Braque muy sistemático, Picasso mais livre e mais informal. Eles fazem isso que os impressionistas haviam feito com a cor para o desenho. Tomam planos desenhados num estágio, digamos, inicial, compõem uma série de perfis do objeto desenhado que acabam ficando planos, ou seja, não há mais a ilusão da tridimensionalidade. No entanto, a base do, digamos, truque ilusionista da perspectiva estava ali. O nascimento do cubismo, ele pode ser compreendido nessa perspectiva de uma crítica ao desenho acadêmico e uma nova forma de composição, que a partir daí ganha independência e autonomia, porque o cubismo acaba se tornando, por sua vez, uma nova escola. Em 1908, um ilustrador espanhol de 21 anos conhece Picasso e se apaixona pelo cubismo. 4 anos mais tarde, José Victoriano González Pérez, mais conhecido como Juan Gris, expõe as primeiras obras produzidas em estilo cubista. 6 anos mais jovem que Picasso, Juan Gris estudou na Escola de Artes e Indústrias de Madrid.
No início da carreira, desenvolvia projetos gráficos e criava ilustrações para escritores e poetas. Uma inclinação que certamente o inspirou a inserir elementos tipográficos em várias obras e também a investir na técnica da colagem, traço marcante no trabalho de Gris na primeira fase do movimento cubista. Juan Gris fue un discípulo de Picasso, en alguna medida. Juan Gris vivía donde vivía Picasso, en el Bateau Lavoir. Lo tuvo siempre como alguien que merecía la pena imitar. Picasso dijo de Juan Gris: a veces los discípulos ven mejor y más lejos que los maestros. O Gris é um dos pintores que mais usa cor, né? Que mais trabalha com diferentes tons, né? Se a gente fosse olhar os quadros de outros, como Picasso e Braque, nessa época eles eram muito mais sóbrios. Quando nós pensamos em Picasso e Juan Gris, qual a diferença entre um e o outro? Juan Gris miró siempre a la tradición de los museos. Picasso también, pero para retar a los grandes maestros, para ser más que los grandes maestros. Juan Gris para continuar a los grandes maestros. Picasso acabó haciendo desaparecer la forma. Juan Gris hizo que la forma surgiera en el cuadro. Picasso, en su cubismo esencial, abandonó el color. Juan Gris sintió la necesidad de pintar siempre con color. Picasso además pensaba que el arte estaba desvinculado de la reproducción de objetos reales. Juan Gris con la pintura hacía aparecer los objetos reales. Luego, partiendo de una fuente común, ambos se distanciaron mucho y acabaron haciendo obras que siempre tienen algún nexo de unión, pero que acaban estando diferenciadas. Diríamos que Juan Gris inventou um tipo de cubismo. Picasso dizia que uma ideia é um ponto de partida e nada mais. Ponto de partida, Ponto de vista. ponto de fuga. O cubismo propõe curiosos jogos visuais. En esta obra, la mesa se convierte en un instrumento musical. El instrumento musical da cuerpo al lomo y a las páginas del libro. El libro da cuerpo a la botella. La botella se convierte en la balaustrada. La pera tiene la misma forma que la balaustrada. Llega al compotero y, como ves aquí, el compotero es de nuevo la mesa. Esto Juan Gris lo llamaba rimas plásticas. O cubista busca outros modos de conceber o espaço que são modos contraintuitivos. Inicialmente, ele está comprometido com essa multiplicação das geometrias na virada do século XIX para o século XX e no mistério da física. É um momento em que você tem problemas sendo colocados que estão levando, por exemplo, a teoria da relatividade a nascer. É um momento em que a ciência ela dá grandes saltos. E para esses grandes saltos acontecerem, tem que nascer novas geometrias. Cuando estudiamos el cubismo, leemos en un libro, decimos, hay un cubismo analítico, hay un cubismo sintético. O analítico seria essa primeira fase em que eles vão analisar essas formas, vão dissecar esse espaço e vão geometrizar ao máximo. E a fase seguinte, que é o sintético, seria justamente quando vão começar a surgir esses trabalhos com colagem. Então é muito frequente nas pesquisas do Braque e do Picasso eles pegarem pedaços de jornal e colarem diretamente sobre a tela. Y qué curioso, el collage es lo contrario de la pintura. Por lo tanto, el cubismo es muy complejo. Eu acho que isso é importante porque abre um campo de trabalho, né, de a pintura ser também colagem, que acho que na arte contemporânea ainda é muito feita.
aqui uma colagem do Juan Gris de 1913, que é super atual. Você vê que a própria televisão é toda feita de colagem. E só foi possível porque tinha esses artistas que fizeram isso, inventaram, né? Pegar uma coisa da realidade, recortar e colar ali. Ele cola vários fragmentos, né? Ele abaixa um, ele sobe o outro, ele faz com que o jornal passe por baixo, que o copo entre na frente, que o vinho se sobreponha. Então é uma espécie de composição quase como um caleidoscópio. Uma guitarra, duas guitarras, olha a outra ali. A guitarra acho que é o tema predileto, né, de muitos desses pintores cubistas. Tem muitos trabalhos do Juan Gris mesmo, do Picasso, do Braque, em que eles pegam essa guitarra, e essa guitarra é um motivo inicial, né? Mas na verdade ela vai sendo desdobrada, aberta, feita, refeita. Estava reparando como que ele coloca essas cordas, né? São 3 linhas. Depois essas mesmas 3 linhas ele repete aqui, só que não mais como cordas, agora como partituras talvez, ou como documentos, cartas, né? Alguns elementos eles são permutáveis. A guitarra é apenas insinuada, uma referência distante, né? Um motivo que permite com que ele justamente faça essa dissecação do espaço, essa fragmentação do espaço e essa composição cheia de cores e de tons, né? Que vão variando num ritmo, né? Quase como um ritmo musical mesmo, que tem uma espécie de cadência. Cuando a principios del siglo XX un artista quería ser moderno, tenía 2 soluciones. Una, hacerse como los futuristas, porque los futuristas eran muy ruidosos y predicaban la vida moderna, las máquinas, las industrias. Los futuristas, diríamos, acabaron pronto. En 1914 ya no tenían. La otra solución de todos los artistas que querían realmente adentrarse en el nuevo arte era llegar, tocar el cubismo y hacer otra cosa. Paul Klee, o Paul Klee, como quieras decir, viajó de Suiza y de Múnich a París a conocer el cubismo e hizo un homenaje a Picasso y un homenaje a los cubistas. Piet Mondrian, desde Holanda, también para inventar el Die-Stil, primero tuvo una fase cubista. Delaunay, antes de inventar el orfismo, tuvo una fase cubista. Primeiras pinturas de Segal, como Eternos Caminhantes, por exemplo, você vê, sim, influência de máscaras africanas. Em Aldeia Russa, por exemplo, você vê muita geometrização, vários planos justapostos. Na fase final da vida dele, as florestas são absolutamente geométricas. Isso não faz dele um pintor cubista, mas com preocupações semelhantes aos dos cubistas. Diríamos, el cubismo es como una especie de talismán que ordena el arte del siglo XX, que cuando un artista lo toca se convierte al arte del siglo XX. – 1914, Primeira Guerra Mundial. Os cubistas se dispersam. Georges Braque é convocado. Pablo Picasso se apaixona por uma bailarina russa e direciona a criação para o estilo neoclássico. O movimento cubista acaba. Tem início o segundo cubismo, agora pilotado por Juan Gris. Ai, ai, ai. Juan Gris se queda a solas con el cubismo. El cubismo abandona un poco la geometría y se centra en entender que las formas en el cuadro tienen que surgir espontáneamente, como decía Huidobro, como la naturaleza crea un árbol, hay que crear un poema. Gênio. Egocêntrico. Temperamental. Bom vivant. Um
pouco de tudo isso. Assim era Pablo Picasso, um homem que em vários momentos foi além da figura do artista. Picasso era um gênio como tantos outros gênios existem. Picasso, não porque eu o diga, mas é considerado talvez o maior gênio da pintura no século XX. Não apenas pelo caráter de inovação que ele trouxe, mas pela obra fecunda, o homem que viveu, acho que até os 90, um pouco mais, produzindo de uma forma avassaladora como poucos. Por exemplo, a Guernica, que é também essa grande obra. Picasso pintou Guernica durante a Guerra Civil Espanhola, que matou 400 mil pessoas. A obra representa o bombardeio da cidade de Guernica por aviões nazistas que Hitler enviou em apoio ao general Franco. Guernica é a obra mais famosa de Pablo Picasso. Está exposta no Centro Nacional da Arte Rainha Sofia, em Madrid. Foi consagratória e ocupa um lugar hoje na história da arte indiscutível. Picasso trabalhou muito mesmo. Então, além dessa genialidade, acho que tem um estudo e um trabalho árduo, né, que talvez de gênio ofusque, como se fosse natural, fosse fácil. Sem dúvida tem muito trabalho ali. É um caso de genialidade, é um caso único. Um século atrás, as novidades demoravam para chegar ao Brasil. Por isso, os únicos artistas brasileiros influenciados diretamente pelo cubismo estavam na Europa quando surgiu o movimento. O pernambucano Vicente do Rego Monteiro estava no olho do furacão. Ele não apenas viu o cubismo nascer, como se deixou seduzir por aquele figurativismo geometrizado. Rego es muy joven y está en París en los años 1911-1913. Conoce el cubismo, va asimilando el cubismo, ¿no? Y cuando vuelve, pues cree que las formas cubistas, al mismo tiempo que sirven para la vida moderna, sirven también para apreciar de otro modo la cerámica mayaorara y para apreciar de otro modo determinadas formas artísticas de los indios del Amazonas. Em vez de ir atrás do primitivo africano, que foi o que os cubistas fizeram, e da Polinésia, por exemplo, ele descobriu que o Brasil tinha o seu próprio primitivo, né, que no caso foram os marajoaras. E a arte marajoara deu para ele assim uma fonte de criatividade extraordinária com essa geometria e essa abstração. Esta obra de Rego Monteiro, lo primero que hay que decir de ella es que costó muchísimo trabajo conseguirla. La conseguimos gracias a un marchante brasileño que supimos que la tenía, la llevó a Madrid a una feria de arte y allí pudimos realmente llegar a un acuerdo con él. Y tenía algo para nosotros de joya de la corona, porque incluso cuando no estaba así enmarcada, colocada en la pared sola, tenía algo religioso, ¿no? Los objetos están tan quietos, están como flotando en el aire. En las revistas españolas de los años 20, que yo estudié cuando era joven, pues aparecía Rego Monteiro como una de las figuras del gran arte internacional en París. Era presentado como el artista al que había que imitar y el artista que iba en la tendencia mayor. Dos nossos clássicos do modernismo, talvez Tarsila, que frequentou ateliês em Paris do Fernand Léger e do Delaunay, ela tem momentos cubistas, assim como ela tem momentos surrealistas. Cuando Tarsila regresa e inventa la pintura para Brasil, después de conocer el cubismo, esto lo dice ella por escrito, no me lo invento yo, pues es capaz de ver de otra manera determinadas formas vernaculares y populares del arte brasileño. Es lo mismo en los pintores franceses, en los pintores españoles, en los pintores rusos o en los pintores brasileños. Natalia Goncharova también gracias al cubismo recuperó el arte popular de los iconos
y de los encajes rusos. Alexandra Esther, determinadas formas de arte popular ucraniano. Não acho que o cubismo no Brasil tenha feito escola. Em compensação, várias décadas mais tarde, temos talvez o concretismo, que leva ao extremo a questão do abstrato e do geométrico. A grande herança cubista, ela vai frutificar no concretismo brasileiro. Geraldo de Barros, Saciloto, toda essa geração do grupo Ruptura, Franz Weissmann, autor dessa escultura. Toda essa linhagem abstrata geométrica no Brasil, de uma certa maneira, é herdeira do cubismo. O cubismo é uma escola histórica encerrada, um período totalmente ultrapassado, mas que tem a sua vigência muito forte. Ninguém vai para a Espanha e deixa de ver a Guernica do Picasso. É quase uma peregrinação. A arte atual permanece debatendo com questões semeadas pelo cubismo. Quer dizer, o cubismo ele é seminal. É importante o cubismo como um legado para a arte não só moderna, mas contemporânea, no sentido de que é um primeiro passo para quebrar essa separação, essa dicotomia entre arte e vida. Uma se embrenha no meio da outra e não mais são vistas como dois pontos separados. La pintura por sí misma. Y ese es el secreto del cubismo. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser gauche na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa, tem poucos, raros amigos, o homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco? Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. Qualquer traço, linha, ponto de fuga, um buraco de agulha ou de telha, onde chova. Qualquer pedra, passo, perna, braço, parte de um pedaço que se mova. Qualquer presta furo, vão de muro, vem da boca onde não se caiba. Qualquer vento, nuvem, flor que se imagine além de onde o céu acaba. Qualquer carne, alcatra, quilo, sim, por que não? Qualquer migalha, lasca, naco, grão, molécula de pão.